Bom, gente, bom dia. Vamos lá. Moçada, terminando aí o caderno 2B, esse capítulo de logaritmos. E o que cai na prova, já vou começar a preparar a prova de vocês, logaritmos. Tudo. Henrique Vitoraço. Henrique Vitoraço. Tudo de log. Então vamos lá, ó, corrigindo tarefa da semana passada, equações, hoje você vai mexer com inequações, caderno 2B, página 9, seria aí a tarefa, os exercícios, sei lá. Corrigindo a tarefa, duas equações que eu dei para vocês, resolve em reais cada uma das equações abaixo, tinha 2 itens para vocês. Gente, antes de iniciar qualquer exercício de logaritmo, a primeira coisa a fazer quando você pega ele sem pensar muito, condição de existência. Essa expressão só existe se x menos 2 for um número maior que zero. Logaritmando dessa peça aqui tem que ser positivo. Isso exige que sua resposta tem que ser um número maior que 2. Haja o que houver, só valores superiores a 2 eu posso dar. E não é só isso. Ao mesmo tempo, x mais 3 também terá que ser maior que zero. X vai ter que ser maior que menos 3. Aí você tem que chegar a uma conclusão. Gente, ser maior que 2 já é ser maior que menos 3. Portanto, a condição de existência aqui é que você tem que ter um x superior a 2. Ser maior que 2 já é ser maior que 3. Não tem igual não. Maior que 2. Beleza, fiz a primeira parte. A segunda agora é olhar para a expressão e ver. Todos na mesma base, 1/3, ainda bem, não tem que mudar de base. Uma soma de 2 logaritmos, soma dá um produto dos logaritmandos, certo? Tem que fazer esses dois virar um log só, para depois pensar em igualar. Então fica um log só, na base 1/3. Do produto desse por esse, x menos 2 vezes x menos mais 3, igual ao outro log que já está aqui desse lado, também na base 1/3, só que o logaritmando é 6. Tá aí. Consegui log deste lado igual a log deste lado na mesma base. Então basta agora que essa expressão que você vê aqui nesse primeiro log seja igual a essa expressão que está aqui, que no caso é o número 6. Essa expressão, se eu distribuir já, x vezes x dá x² mais 3x menos 2x menos 6 igual a 6. Junto tudo vira uma equação de segundo grau. x² menos x menos 12 igual a 0. Vou em busca das soluções. x', x duas linhas. Gente, a soma é 1, produto menos 12. Quem que dá? Soma 1, produto menos 12. Soma 1, produto menos 12. Ninguém fez tarefa? Que beleza, hein? 4. Oi? É porque o meu tá diferente. 4 e menos 3. Soma 1, produto menos 12. Porém... Diferente também. Oi? Eu fiz diferente, eu não multipliquei, eu acabei somando.
Aí o resultado deu 3. Aí veja, x tem que ser maior que 2. A condição de existência proíbe esse ser. Portanto, você vai me dar a resposta, solução, somente o número 4. Está aí a resposta dessa equação. Tem que saber propriedade, tem que saber agora, né, a condição de existência, que a gente sempre dá no início, é agora que você precisa saber. Segundo exercício. Shigeru, você pode voltar rapidão? Obrigada. Segundo exercício. Olha bem, tem um 2 aqui atrapalhando, tem o número 1 aqui. Aqui você teria duas opções. Você poderia passar para cá, não esquecer que isso aqui é expoente, queira você ou não, toda hora você vai ter que fazer, passando ou não. E outra coisa que você vai ter que fazer muito na aula de hoje, transformar um número em logaritmo. Então eu não vou nem passar o log para lá, vai prestando atenção. Mas primeiro, antes de querer entender o logaritmo, condição de existência. X mais 1 tem que ser maior que 0, x vai ter que ser maior que menos 1. E x mais 2 também tem que ser maior que 0. Portanto, x tem que ser maior que menos 2. Chegando à conclusão, veja bem. Ser maior que menos 1, automaticamente, já é maior que menos 2. Essa é a condição de existência. Gente, agora vamos lá. Base 2, base 2. Como é que eu transformo 1 em logaritmo na base 2? Vê se você concorda comigo. Não seria log de 2 na base 2? Quando este é igual a este, logaritmando igual a base, logaritmo vale 1. Então eu vou fazer esse ser virar um logaritmo, para que eu possa juntar aqui com esse outro logaritmo. E já vamos mexendo aqui também, né? Esse 2 que está multiplicando. Quando ele é expoente, eu dou o tombo. Se eu estou querendo que ele vire um logaritmo, tem que reconhecer que ele é um expoente aqui. Então essa primeira expressão vai ficar, ó, log na base 2 de x mais 1 ao quadrado igual a log na base 2 de x mais 2 mais, em vez de 1, vou escrever aqui log de 2 na base 2. Com a intenção agora, os dois logs sendo somados, você multiplica os logaritmados. E aí fica um log deste lado igual um único log deste lado multiplicando os logaritmados. Produto gera uma soma. Agora sim, log do lado de cá é igual a log do lado de cá. Basta você me dizer que essa igualdade só vai acontecer quando isto for igual a isto. Isso daqui é o quadrado da soma. Então dá quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, vai ter que ser igual a 2x mais 4.
2x aqui com 2x aqui cancela. 1 eu passo para cá. Fica x ao quadrado igual a 3. X igual a mais ou menos raiz de 3. Então, 1x' é raiz de 3. O x duas linhas é menos raiz de 3. Lembrando que raiz de 3 é aproximadamente 1,72 aproximado, só para você ver. A condição de existência exige que o número seja maior que menos 1. Isso daqui é quase menos 2. Ó. Então, esse número não convém devido à minha condição de existência. Sua única solução nessa equação é o número raiz de 3. Tá aí. Figueiro, deixa eu te perguntar, você acabou de fazer esse exercício? Acabou, né? Acabei. Na anterior, eu tava vendo que tava dando diferente, porque a sua deu 4. Só que eu revisei meu exercício inteiro e fui ver no final do livro deu 3. E a minha também deu 3. Tá certo você. Porque quando eu somei aqui não dá menos x, dá mais x. Então as respostas aqui estão trocadas. É mais 3 e menos 4. Tá certo, Sofia? Porque aqui eu pus menos x. Então aqui a soma é menos 1 e o produto é menos 4. Dá 3 e menos 4. Certo? E aí, esta daqui não convém. E aí sua solução é 3. Obrigado, Sofia. Tá certinho. Nada. Correto, gente. Belezura. Agora vamos para o último tópico, é o último exercício, o último bloquinho de exercício que tem na equação. Aqui só tem um probleminha, não tem duas opções, é uma só, é log igual a log. Não tem como estudar em equação log igual a número. Você vai ter que transformar o número num log, como eu fiz lá. Transformei o 1 em log de 2 na base 2, usando conhecimentos que a gente já tem. Porém, vamos lá, em equação. Tudo é igual à equação. 2 exercícios. Primeiro, condição de existência e depois execução das propriedades de logaritmo. Mas vamos lá, só para entender. No mundo das funções logarítmicas, você viu que você tem uma função crescente. Toda vez que eu tenho uma base superior ao número 1, portanto, vai ter diferença de resolver quando a função é crescente, quando a função é decrescente. Se a base é maior que 1, segue uma regra. Se a base estiver entre 0 e 1, vai ter uma mudança, uma pequena mudança. Mas é entendível pelo nível do gráfico que você já tem. Toda função logarítmica dá uma função com este formato. E aí, ó, se você for analisar, o que vai acontecer agora? Perceba, eu vou te dar um log menor que outro log, na mesma base maior que 1, característica de uma função crescente. De repente eu peço, esse primeiro log tem que ser menor que esse segundo log. Se as bases são iguais e tem um log só aqui, um log só aqui, o que você vai fazer? O que você fazia em equação? O primeiro é menor que o segundo, desde que x1 seja menor que x2. Nada ocorre, é como se você cancelasse os logaritmos. Só que não existe esse cancelamento, existe sim a visualização. O lado direito, se tem que ser igual ao lado esquerdo, nos logaritmos já são iguais, basta que o x acompanhe, x1 menor que x2. Se tiver sinal de maior, x1 maior que x2. Isso você vê nitidamente aqui, ó. Olha bem, x2 é maior que x1. A imagem
do x2 é maior que a imagem do x1. Se você quer x1 menor que x2, você tem que garantir que o x1 seja menor que x2. A função é crescente. Aumenta x, aumenta a imagem. Quanto maior o x, maior a imagem. Quanto menor o x, menor a imagem. Aqui ninguém tem dúvida. Todo mundo pensa assim, é só cortar aqui e cortar aqui. Só que esse corte, eu disse, não existe. Porque justamente entra agora a segunda parte. A função nem sempre é crescente. Você tem a função decrescente, que é quando você tem uma base entre 0 e 1. Base meio, base 1/3, base 0,2. E aí a função, ao invés de crescer, ela decresce. Aqui cresce, aqui decresce. E o que ocorre se eu aumentar x? Minha imagem diminui. Ó. Quanto maior o x, menor a minha imagem. Então, quando eu quero aumentar uma função decrescente, eu não tenho que aumentar o logaritmando. Na realidade, eu tenho que diminuir. E aí, o que vai acontecer? Olha lá. Ó. Expressão é idêntica. Só que se essa daqui é decrescente, você quer que log de x1 seja maior que log de x2. Mesma base dos dois lados. Base agora decrescente. Você vai ter que fazer o quê? x1 vai ter que ser menor que x2. Você quer aumentar o logaritmo, você tem que diminuir o x. Quanto mais você diminui, maior é a imagem. Então ocorre a inversão de sinal. Os sinais são invertidos. Jamais esquecer. Isso daqui é só para você começar a perceber que porque com alguns exercícios eu vou manter o sinal da desigualdade, alguns eu vou inverter. A explicação é a visão gráfica de uma função decrescente. Se eu aumentar x aqui, a minha imagem vai diminuir. Por isso essa inversão, é a explicação. E jamais esquecer, já estamos fazendo isso em equações. Antes de tocar o exercício, condição de existência. São dois exercícios em um, equação e inequação logarítmica. Condição de existência é a primeira parte. A segunda parte é o desenvolvimento. Então agora é exercício, gente. Página 14, livro 2B. Na tarefa eu pedi 2 exercícios lá dos suplementares, página 19, exercício 15, página 20, exercício 26. Que semana que vem a gente faz exercício de logaritmo, encerrando o logaritmo, para a gente começar um outro capítulo, módulo. E que cai na prova, logaritmo. Gente, vamos lá. Primeiro exercício, item A. O básico do básico. Só tem um log aqui, mesma base, crescente. Mas antes de pensar em aplicar o que a gente aprendeu, condição de existência. X mais 1, x menos 1 tem que ser maior que 0. X tem que ser maior que 1. E 5 menos x também tem que ser maior que 0. Então, menos x vai ter que ser maior que menos 5. Quando eu multiplicar aqui por menos 1, fica x, inverte o sinal, menor que 5. Gente, tem que ser maior que 1, menor que 5. Portanto, a condição de existência aqui, essa expressão que o cara te deu, só existe com x sendo menor que 5, porém maior que 1. Entre 1 e 5. Guarda isso, que agora a parte talvez que você julgue até mais fácil. Você tem que ver
Tomar cuidado para entender certas mudanças depois. 7 é maior que 1. Isso caracteriza uma função logarítmica crescente. Se é crescente, não muda nada nos sinais. Esse aqui é o primeiro logaritmo maior ou igual ao segundo logaritmo. Basta que o número x menos 1 seja maior ou igual ao número 5 menos x. Um detalhe perverso em inequação é o seguinte: quem esquece condição de existência não acha às vezes um pedaço da resposta lá no final do livro. Que um pedaço sempre é da condição de existência e o outro pedaço é daqui. Porque aqui você vai chegar à conclusão que 2x tem que ser maior ou igual a 6. X tem que ser maior ou igual a 3. E agora você vai ter que me dar uma resposta. Qualquer valor maior ou igual a 3 serve. Só que a condição de existência, 3 tudo bem, é maior que 1. Só que a condição de existência exige ser maior que 5. Então agora na hora de dar a solução, você tem que ficar atenta. É o x pertencente aos reais, tal que se x seja maior ou igual a 3, porém menor que 5. Menor que 5, maior ou igual a 3. Aonde? Sempre chamando a tua atenção, uma parte da resposta da inequação que às vezes você não acha, porque às vezes tem mania de esquecer isso. Você acha isso, tá batendo metade. Tem uma parte que não. Beleza, fácil. Primeira, mais para mostrar para que veio. Segundo, única coisa que muda é que essa daqui é decrescente. Se no primeiro ninguém estranhou nada, né? Porque não mudou nada. O sinal estava maior aqui e ficou maior. Só que ao esquecer os logaritmos do próximo, tá maior, com certeza vai ficar menor. Porque a função aqui é decrescente, base 0,6. Mas antes disso, condição de existência. 4x mais 4 tem que ser maior que 0. 4x tem que ser maior que menos 4. X tem que ser um número maior que menos 1. E x mais 8. Mais 8. Tem que ser maior que 0. X tem que ser maior que menos 8. Aí chego à conclusão. Se for maior que menos 1, automaticamente é maior que menos 8. Então, haja o que houver, x tem que ser maior que menos 1. Agora chegou a hora. Vai lá no logaritmo. Você tem que saber que quando você mexe com a base 0,6, você está de frente a uma função decrescente. E o que é diferente de decrescente para crescente? Quando você esquece os logaritmos, você deve lembrar de inverter o sinal. 4x mais 4, em vez de maior, vai ter que ser menor que x mais 8. Passo para cá, vai dar 3x menor que 4. X vai ter que ser menor que 4 terços. E olha quando eu digo, né, que sempre a condição de existência é um pedaço da resposta final. Menor que 4 terços, tudo bem, mas tem que ser maior que menos 1.
Então, na hora de dar a solução da sua inequação, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor que x, que é menor que 4/3. Onde esse menos 1, de novo, veio da condição de existência, não da resolução logarítmica. O próximo. Gente, aqui ó, dou uma pausinha aqui, só para lembrar vocês. Eu disse a vocês que às vezes vocês têm uma dificuldade de transformar um número em um logaritmo. Tem uma coisa que a gente deu na primeira aula de logaritmo, que foi essa consequência da definição. Tá lembrado? Log de A elevado a n na base A. Logaritmando, tendo a mesma base, um expoente. Fale n. Isso daqui é para aliviar, porque aqui ó, a base é 10. Como é que eu transformo 2 numa base 10? Ora, log de 10 ao quadrado na base 10. Isso daqui vale 2. Como é que eu transformo 3 em logaritmo na base 7? Log de 7 à terceira na base 7. Como é que eu transformo menos 5 em logaritmo na base 2? Ora, log de 2 elevado a menos 5 na base 2. Por quê que eu tenho que aprender isso? Porque em equação eu só consigo resolver quando eu tenho um log aqui e um log aqui. Não quando eu tenho um número. Equação você podia jogar a definição aqui, né? Tal, 10 ao quadrado é igual a isso daqui. Só que em desigualdade não pode. Senão você não vai saber que sinal você vai usar. Então é transformar o número em um logaritmo. E aí você tem que voltar lá e lembrar dessa afirmação. Mas antes, vamos lá. Condição de existência. 5x mais 35 tem que ser maior que zero. 5x tem que ser maior que menos 35. X tem que ser maior que menos 7. Haja o que houver, o x que você encontrar tem que ser maior que menos 7. Então agora, ó, vamos lá. Disse a vocês que eu não posso falar de desigualdade com um número de um lado e um log do outro. Então, só a primeira coisa é chegar aqui, log de 5x mais 35, eu quero que seja menor, transformar o 2 em log na base 10, 10 ao quadrado. Aí, ó, a base é 10, né? Não é segredo para ninguém. 10 é uma função crescente, maior que 1. Então, não vai alterar o sinal. Vai ficar aqui 5x mais 35, vai ter que ser menor que 100. Aqui começa a surgir números, ah, estava 2, por que veio 100? Porque era a base 10, 10 ao quadrado. Passo para cá, 5x é menor que 65. X vai ter que ser menor que 65 dividido por 5. 13. De novo, olha lá. Menor que 13, porém a condição exige maior que menos 7. Sua solução. X pertencente aos reais, tal que menos 7 seja menor que x, que tem que ser menor que 13.
De novo, mais uma lição. Uma parte da resposta vem da condição de existência. Tem muitos de vocês que automatizam isso, é só cortar, resolve, acha um pedaço da resposta e pensa, cadê o outro pedaço? É de outra coisa. É a existência da expressão. LN. Quando a gente usa a base E, que é log na base E, é um número 2,7 aproximadamente, você não precisa ter precisão, você vai sumir com o LN. Simplesmente aqui a função é crescente. Escrever 2... Quando a gente escreve ln de x, a gente já disse a vocês que é o mesmo que escrever log de x na base E, se preferir. Não é estranhar o ln. E E é aproximadamente 2,7, caracteriza uma função crescente. Como é que eu escrevo 2 na base E? Fácil. Perceba. 2, usando log na base E, de E ao quadrado. Log de E na base E vale o número 2 aqui. Então aqui primeiro, vamos lá, condição de existência. X menos 3e tem que ser maior que zero. X tem que ser maior que o número 3e. Essa é a condição de existência. Guarde isso que talvez faz parte da sua resposta. Agora, transformar o 2 em logaritmo neperiano. De propósito aqui eu vou, em vez de escrever ln, log na base E de x menos 3e igual a log na base E de E ao quadrado. E por ser 2,7, caracteriza uma função crescente, né? Menor ou igual. Coisa igual aqui. Menor ou igual. Crescente não vai alterar o sinal. Vai ficar que x menos 3e vai ter que ser menor ou igual a E ao quadrado. X vai ter que ser menor ou igual a E ao quadrado mais 3e. Aí, qual que seria a sua resposta? Essa daqui. Aí aqui, gente, agora vamos entrar em questão. 3e já está aqui. Né? É menor, desculpa. 3e já está aqui. E ao quadrado é um valor positivo com toda certeza, que é 2,7 ao quadrado. Inclusive, se você quiser usar a aproximação, você até pode. Só que quando ele fala que x é menor que isso, menor, significa que pode chegar a zero, pode chegar a não sei o quê, vai ter que ser maior que 3e. Vai fazer parte da solução também aqui. Solução: x pertencente aos reais, tal que 3e seja menor que x, que vai ter que ser menor ou igual a e ao quadrado mais 3e. Que 3e é menor que isso, que aqui é 3e mais e ao quadrado. Então
Então, x tem que ser menor que isso, porém maior que 3v, garantindo aqui. Bobinho, só para falar que tem ln, o diabo a 4. Nada importantíssimo. Importantíssimo vem agora, ó. Tem 2 log aqui que você vai ter que fazer virar 1. Tem um número aqui que você vai ter que fazer virar logaritmo. Mas antes de esquentar a cabeça com isso, condição de existência. 2x mais 8 tem que ser maior que 0. Quer ver, ó? Fazer o seguinte, já vai acabar a aula. Fazer o seguinte, em vez da tarefa ser aqueles lá, depois eu mudo no portal lá, eu mando. Eu quero que você faça o E e o F. Só que eu vou aproveitar esse tempo e te dar as dicas aqui, que eu não pus esse porque tinha que juntar. Mas sem segredo, né? Condição de existência, conclusão. Se é uma soma, vai dar um produto de logaritmanos. Menos 2 na base meio é meio elevado a menos 2. Que aí vai dar 4, vai surgir aqui, que inverte a base, fica 4. Então vai dar esse produto maior ou igual, porque é decrescente na hora de cortar. E aí você acha e desenvolve a expressão. No F, a mesma coisa. Esse 1 vira log de 3 na base 3, sem segredo. Divisão, subtração, né, é divisão, x mais 2 dividido por x, certo? Só que aqui vai ter uma coisa interessante. Quando a gente fala x mais 2 dividido por x, que é o que vai virar aqui, não esqueça a condição de existência, hein? Vai ter que ser, né, crescente maior do que 3. Como é que eu desenvolvo isso? Daqui vai dar um trabalho para vocês, hein? Fica x mais 2 sobre x menos 3 tem que ser maior que 0. MMC x mais 2 menos 3x maior que 0. Dá menos 2x mais 2 dividido por x maior que 0. Você lembra o que é isso? Não é passar x para cá e ficar multiplicando, não é nada disso. Isso daqui é aquela inequação quociente. Chamar aqui de número 1 é uma reta. Chamar aqui de número 2 é outra reta. Estudar onde isso é mais, e aqui também terá que ser mais. Estudar onde aqui é menos, e aqui também tem que ser menos. Aqueles quadrinhos de sinal, mais, menos. Jogar lá e fazer. Vai dar trabalho, mas tem que fazer. Volta tudo que a gente falou anteriormente, inequação quociente. Certo? Gente, boa semana a todos. Semana que vem, a gente corrige esses 2 exercícios aqui que eu estou falando e faz alguns exercícios de logaritmo encerrando o logaritmo. Ok? Boa semana. Boa semana.